Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria poder neste dia, nesta sexta-feira, partilhar com você um pouco da minha reflexão para o Evangelho deste dia. O Evangelho deste dia é retirado de São João, no capítulo 6, versículo de 1 a 15. Trata-se do início do sexto capítulo do Evangelho de São João. É o Evangelho que vai nos falar sobre aquele longo discurso que Jesus faz sobre o pão da vida, o pão do céu. Jesus que se identifica como sendo este pão que vem do céu para alimentar toda a humanidade. Mas o Evangelho de São João, dentre os outros evangelhos, é o único que não narra especificamente e claramente a instituição da Eucaristia, enquanto que Mateus, Marcos e Lucas falam sobre aquele momento que Jesus está ali na ceia com os seus discípulos e ali parte o pão, dá a eles e diz: fazer isto em minha memória. São João é aquele que no seu evangelho não fala sobre a instituição da Eucaristia. Mas a igreja sempre entendeu que São João ele fala da Eucaristia de uma outra forma, que é através do milagre da multiplicação dos pães, que é o texto do Evangelho de hoje. Lá no versículo 11, nós vemos uma menção de um gesto de Jesus que São João narra, que nos ajuda a pensar e que nos remete à celebração da Eucaristia. O versículo 11 diz o seguinte: Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ora, este ato de tomar o pão, dar graças e distribuir é aquilo que na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, o padre, o sacerdote faz. Ele toma o pão, ou seja, ele recebe o pão e o vinho, ele dá graças, ou seja, ele consagra e depois distribui às pessoas. As pessoas comungam depois a Eucaristia. Então é muito claro para nós esta realidade de que a multiplicação dos pães no Evangelho de São João é uma alusão muito clara para a Eucaristia. Mas no Evangelho de hoje, nós vemos também lá no finalzinho que as pessoas, após terem comido deste pão, após terem se saciado, elas decidem então proclamar Jesus como rei. O Evangelho diz o seguinte: vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus nunca quis ser rei de nada. Na verdade, Jesus nunca quis ser vamos dizer assim, uma personalidade política no tempo que ele estava. E na verdade as pessoas que estavam ali, que comeram do pão, que comeram do vinho, do peixe, aliás, que estavam ali naquela cena da multiplicação dos pães, elas não entenderam a proposta de Jesus, elas não percebiam o porquê de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, que não era meramente um gesto de compaixão, de preocupação com as pessoas que estavam ali. Não é apenas isso, porque a gente pode cair no risco de achar que é apenas isso e pronto, Jesus se importava com o outro, por isso fez a multiplicação dos pães e está tudo acabado, mas não. Na verdade, a importância está também no fato de que os pães ali multiplicados nos fazem pensar no pão espiritual, que é o próprio Cristo que se dá em alimento para nós. Ele que vem ao nosso encontro. Ali no episódio dos discípulos de Emaús, nós vemos Jesus que se deixa perceber pelos discípulos no partir do pão. É quando ele celebra, vamos dizer assim, a Eucaristia, que eles percebem que é Jesus. E é na Eucaristia, em cada Santa Missa que nós celebramos, que o Cristo ressuscitado se torna presente para nós. Ali no pão e no vinho, que não é mais pão, que não é mais vinho, mas sim o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem a nós para nos alimentar e para nos dar força nesta nossa caminhada rumo ao céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero deixar essa mensagem neste dia para você. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e Shalom!